Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa 13ª aula, começando com um breve resumo da aula 12. Na aula 12 a gente viu o capítulo 12 do Bhagavad Gita, onde Krishna falou para Arjuna sobre o serviço devocional, a importância do serviço devocional, dicas de como fazer o serviço devocional e por aí. Aqui as perguntas, na verdade é mais um comentário, né? Mas eu achei interessante. Dunas querido, atingir esse estado de equanimidade, de ser ponderado na felicidade e nas dificuldades da vida, é realmente um grande desafio. A yoga nos convida a esse estado através das asanas e pranayamas. Mas o ser humano é ambicioso e tem ganas de conquistas. Acho que o sistema aí fora nos treina para a competitividade muito eficientemente. Ficamos insatisfeitos, queremos sempre mais, e ficamos cegos para a magia das pequenas coisas que acontecem pra gente no dia a dia. Desenvolvemos a ansiedade e a insatisfação. Ser um bom devoto de Krishna requer muita disciplina. Precisamos nos despertar e não deixar a turbulência dos pensamentos nos engolfar e trazer ainda mais aflições para o nosso campo. Orai e vigiai. Gratidão por repartir este conhecimento, meus queridos. Gratidão aí pelo comentário. Quando eu li, eu pensei assim que é uma coisa que os Hare Krishna comentam bastante também, que às vezes a gente coloca seres ou coisas inadequadas no lugar de Krishna, né? no lugar de Deus, e que isso que é a idolatria, né? Quando a gente idolatra seres que não são dignos da nossa idolatria, né? Às vezes a gente coloca políticos, né? Às vezes dinheiro, às vezes uma pessoa assim, né? Muito querida. E Krishna é o único ser que ele realmente tem capacidade de receber todo o nosso amor, né? E de não nos decepcionar, né? Só Krishna é digno de todo esse amor e consegue ser recíproco, né? E uma outra coisa interessante também, que eu acho que tem a ver com esse comentário, que é uma sabedoria do budismo, né? Que os budistas eles tratam muito do sofrimento, né? Dessa inquietação, dessa insatisfação que a gente tem de sempre querer mais e mais. E uma das conclusões que é até bem lógica, assim, se a gente parar para pensar, mas que eles frisam e que é bom a gente lembrar, é que a origem de todo sofrimento é o desejo, né? Quanto mais a gente deseja, mais a gente sofre. E a gente sofre por vários motivos. Inclusive, quando a gente tem aquilo que a gente deseja, a gente sofre porque a gente não quer perder algo que a gente gosta muito, né? Quando a gente não tem, a gente sofre porque a gente não tem, né? Então, tem sempre esse sofrimento relacionado aí ao mundo material, né? Por isso que se fala que os prazeres do mundo material eles são efêmeros, né? Eles são prazeres que passam muito rápido e por isso eles têm junto uma carga muito grande de sofrimento, né? Então acho que é mais ou menos isso. Vamos lá para os mantras iniciais, né? Eu acho que todo mundo já deve ter decorado, mas é sempre bom acompanhar também lendo, né? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyana Timirandasya Janandjana Shalakaya Tsaksuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais completa escuridão, mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e sinceras reverências. Jai Gurudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muito bem, então vamos para o capítulo 13 do Bhagavad Gita, que na tradução do inglês, no espanhol, Prakriti Purusha Viveka Yoga, Yoga da deliberação na matéria e no espírito. Ou, nesta outra tradução aqui, do Prabhupada, a natureza, o desfrutador e a consciência. Arjuna disse: ó meu querido Krishna, desejo saber sobre a Prakriti, natureza, o Purusha, desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, e sobre o conhecimento e o fim do conhecimento. O bem-aventurado Senhor disse então: este corpo, ó filho de Kunti, chama-se o campo, e aquele que conhece esse corpo chama-se o conhecedor do campo. Ó filho de Bharata, você deve compreender que eu também sou o conhecedor dentro de todos os corpos, e compreender este corpo e seu proprietário chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Agora, por favor, ouça minha breve descrição deste campo de atividades e como está constituído, quais as suas mudanças, de onde se produzem, quem é esse conhecedor do campo de atividades e quais são suas influências. Então, vocês estão vendo aí, Krishna vai falar, né, sobre o campo e o conhecedor do campo, né? Ou seja, sobre o corpo e aquilo que conhece o corpo, né? Ou seja, a consciência, né? Este conhecimento do campo de atividades e do conhecedor das atividades é descrito por diversos sábios em diversos escritos védicos, especialmente no Vedanta Sutra, e é exposto com conhecimento completo quanto a causa e efeito. Os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos, a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, como o campo de atividades e suas interações. Então, aqui só analisando um pouco mais a fundo, né? Aqui ele está falando do campo de atividades, né? E suas interações. Então, todos esses sentimentos, todos esses elementos, né? Tudo isso que ele falou, por mais que às vezes seja algo mais sutil, como a inteligência, o falso ego, a mente, né? São sutis, mas também fazem parte da matéria, né? Então, ele está falando do campo de atividades e suas interações, está falando da matéria, né? Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual autêntico, limpeza, estabilidade e autocontrole, renúncia dos objetos de gratificação dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção do mal do nascimento, morte, velhice e enfermidade, desapego dos filhos, esposa, lar e do resto, e estabilidade mental diante dos eventos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada por mim, o recorrer a lugares solitários, desapego da massa geral de pessoas,
aceitar a importância da autorrealização e busca filosófica da verdade absoluta, tudo isto, assim, eu declaro que é conhecimento, e que o que é contrário a isto é ignorância. Agora lhe explicarei o conhecível, conhecendo o qual você saboreará o eterno. Este não tem começo e está subordinado a mim. Ele se chama Brahman, o espírito, e está situado além da causa e do efeito deste mundo material. Em toda parte estão suas mãos e pernas, seus olhos e rostos, e ele ouve tudo. Desta maneira existe a superalma. A superalma é a fonte original de todos os sentidos, contudo, ele é sem sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende aos modos da natureza material e, ao mesmo tempo, é o mestre de todos os modos da natureza material. A verdade suprema existe tanto interna como externamente, no móvel e no imóvel. Ele está além do poder de ver e de conhecer dos sentidos materiais. Embora muito, muito distante, ele também está perto de todos. Embora a superalma pareça estar dividida, ele nunca se divide. Ele está situado como um. Embora ele seja o mantenedor de toda a entidade viva, deve-se compreender que ele produz e devora tudo. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado no coração de todo mundo. Então ele está falando, né, do Brahman, né, do espírito e da superalma, né, o Paramatma. Desse modo, eu descrevi sumariamente o campo de atividades, o corpo, o conhecimento e o conhecível. Somente meus devotos podem compreender isto completamente e, desse modo, alcançam minha natureza. Então, Krishna descreveu aí, né, o campo de atividades, o corpo, com todas aquelas coisas que fazem parte do corpo, mesmo que esteja em um nível mais sutil, né, como a inteligência, o falso ego. O conhecimento, né, ele falou que o que é conhecimento, né, que o conhecimento é você conhecer a si mesmo, né, conhecer o espírito, conhecer sua verdadeira natureza. E o conhecível é o espírito, a superalma, Krishna. Aqui tem algumas imagens. A gente já deu uma olhada nessas imagens, né? Deve-se compreender que a natureza material e as entidades vivas não têm princípio. As transformações delas e os modos da matéria são produtos da natureza material. Disse que a natureza é a causa de todas as atividades e efeitos materiais, enquanto que a entidade viva é a causa dos diversos sofrimentos e gozos neste mundo. Dessa forma, a entidade viva dentro da natureza material segue os caminhos da vida, desfrutando dos três modos da natureza. Isto se deve à sua associação com essa natureza material. Assim, a entidade viva se encontra com o bem e o mal entre as diversas espécies. Contudo, neste corpo existe uma outra pessoa, um desfrutador transcendental que é o Senhor, o proprietário supremo, que existe como o supervisor e permitidor e que é conhecido como a superalma. Então, né, o que ele está falando? Que a entidade viva, ela tem como duas almas que ficam ali, uma observando a outra, né? A alma da entidade viva mesmo, que é chamada Jiva, e a superalma,
que é como uma testemunha de tudo que a Jiva está experimentando. Aquele que compreende esta filosofia relativa à natureza material, à entidade viva e à interação dos modos da natureza, está seguro de alcançar a liberação. Ele não nascerá aqui novamente, apesar de sua presente posição. Alguns percebem a superalma através da meditação, outros através do cultivo de conhecimento, e outros através do trabalho sem desejo fruitivo. Além disso, há os que, embora não versados em conhecimento espiritual, começam a adorar a pessoa suprema ao ouvir sobre ele da parte de outras pessoas. Por causa de sua tendência de ouvir da parte das autoridades, eles também transcendem o caminho de nascimento e morte. Ó chefe dos Bharatas, qualquer coisa que você veja existindo, tanto móvel quanto imóvel, é somente a combinação do campo de atividades e do conhecedor do campo. Aquele que vê a superalma acompanhando a alma individual em todos os corpos e que compreende que nem a alma nem a superalma jamais são destruídas, este vê realmente. Aquele que vê a superalma em todo ser vivo e igualmente em toda parte não se degrada com sua mente. Assim, ele se aproxima do destino transcendental. A pessoa que pode ver que todas as atividades são executadas pelo corpo, o qual é criado da natureza material, e vê que o eu não faz nada, esta vê realmente. Quando um homem sensível para de ver identidades diferentes que se devem a corpos materiais diferentes, ele alcança a concepção de Brahman. Desse modo, ele vê que os seres estão expandidos por toda parte. Aqueles que têm a visão da eternidade podem ver que a alma é transcendental, eterna e que está além dos modos da natureza. Apesar do contato com o corpo material, ó Arjuna, a alma nem faz nada nem se envolve. Embora o céu seja todo penetrante, não se mistura com nada devido à sua natureza sutil. Similarmente, a alma, situada na visão de Brahman, não se mistura com o corpo, muito embora esteja situada neste corpo. Ó filho de Bharata, assim como o Sol sozinho ilumina todo este universo, assim também a entidade viva, una dentro do corpo, ilumina o corpo inteiro através da consciência. Aquele que sabiamente vê esta diferença entre o corpo e o proprietário do corpo, e que pode compreender o processo de liberação desse cativeiro, também alcança a meta suprema. Então, aí ele está falando bastante, né, dessa separação, né, entre o corpo e a alma, né? Falando que o corpo é o campo de atividades, né? E que a alma, que é o proprietário do corpo, ela não se mistura com a matéria, né? Ela existe dentro do corpo e ela que dá vida para o corpo, mas ela não participa diretamente do contato material. Bom, aqui acaba o 13º capítulo. Espero que tenham gostado. Um capítulo com bastante margem aí para discussões, né? Bem complexo. Espero as perguntas aí. Valeu, galera. Tudo de bom para vocês.